Graça e paz, meus irmãos, meus queridos. Queremos nesse momento compartilhar com vocês sobre cooperando financeiramente com a igreja, com a obra de Deus na terra. Esse assunto é fundamental, existem muitas dúvidas, críticas e muitas vezes, frequentemente, de forma não refletida, não pensada, genérica. Então nós, como cristãos, seguidores de Jesus, da Igreja do Senhor, precisamos ter um entendimento razoável sobre esse assunto. Em Neemias, no capítulo 13, no versículo 11 e 12, você vai ver a consagração das ofertas a Deus e dos benefícios que isso trouxe para a nação de Israel, na reconstrução do muro e na reconstrução de Jerusalém. Uma pergunta: você é consagrado a Deus? Sua vida é consagrada a Deus? Então, o que é uma vida consagrada a Deus? Por exemplo, hoje, quanto tempo você dedicou à oração e à leitura da sua palavra? Então, quando você dedica um tempo à oração e à leitura da palavra, é uma consagração, é um tempo que você está dedicando ao Senhor. O nome disso é consagração. Então, consagração é ser dedicado ou separado para o uso de Deus. Deus usa pessoas consagradas. Você pode repetir comigo assim: eu vou me consagrar e serei usado no serviço da missão de Deus. Tem uma coisa importante que precisamos consagrar a Deus, que é o nosso salário ou ganho mensal, nosso saldo mensal ou soldo mensal. Alguns dizem que a última coisa que se consagra na vida de um homem é o seu bolso, mas o bolso é o reflexo do coração. Então, se tiver no coração avareza e incredulidade, obviamente que o bolso também vai ser avarento e vai ter incredulidade. Mas se o coração da pessoa, o coração daquele que confessa o nome de Jesus, tiver com a transformação do Evangelho e tiver grato a Deus e louvando a Deus pela generosidade da graça, então essa mesma pessoa também vai ter um bolso generoso para com a vontade de Deus, para com a obra de Deus. E na história de Israel, uma das principais evidências de conversão de Israel a Deus era a fidelidade de Israel de obedecer a Deus nos mandamentos dos dízimos e das ofertas. E quando Israel era fiel a Deus, as bênçãos de Deus vinham sobre Israel. Como está escrito em Malaquias, as portas dos céus se abriam sobre a nação e havia colheita, chuvas e prosperidade sobre eles. Mas quando Israel desobedecia, não obedecia, vinha o que sobre eles? Vinham as maldições da lei. Como diz lá em Malaquias, os gafanhotos devoravam a lavoura e havia necessidade e fome entre o povo de Deus por falta da fidelidade. Queridos, se nós consagrarmos nosso salário a Deus na igreja, na obra do Senhor, na pregação do Evangelho, quais serão os benefícios? Israel tinha lá os seus benefícios. E a igreja? Quais serão os benefícios da igreja? Os benefícios para nós? Vamos falar sobre isso. Então, primeiro, quando nós ofertamos na igreja, contribuímos com dízimos e ofertas, nós veremos sobre nós uma recompensa coletiva, uma recompensa sobre toda a igreja. Muitos, por causa da minha e da sua oferta, serão beneficiados através da igreja local e na igreja local. Então, o seu dinheiro colocado no gasofilácio, ou seja, ofertado para a igreja, ele vai servir para a expansão da pregação do Evangelho. Ele vai servir para que a igreja alcance mais pessoas, para que a igreja tenha um lugar mais preparado para receber as pessoas,
tenham condições para ministrar às pessoas, cadeiras, bancos, som, prédio, e também venha fazer missões também em lugares mais distantes e até em outras nações. Então a expansão da igreja, ela pode ser geográfica e ela pode ser física, dentro da cidade. Então, é importante a sua contribuição. A expansão da igreja é para termos mais gente sentada entre nós, aprendendo, ouvindo, né? Então a sua oferta é para o seu benefício pessoal em receber as bênçãos de Deus. Eu oferto para mim ficar rico, eu oferto para mim ficar milionário, receber 100 vezes mais. Não, o propósito da oferta não é exatamente esse. Nós sabemos que Deus vai abençoar quem trabalha. Isso é certo. Sem trabalho não há provisão. Mas quando nós ofertamos, o benefício é para alcançar outras pessoas. A nossa contribuição beneficia outras pessoas que são alcançadas com a pregação do Evangelho, com o testemunho da igreja. O nosso coração é voltado para glorificar a Deus. O nosso coração em Cristo é voltado para levar a sua palavra a outras pessoas. Então, não apenas assim socialmente, mas espiritualmente, a nossa contribuição é para atingir outras pessoas com o Evangelho. Obviamente que também a igreja tem ações sociais. A igreja também se movimenta para suprir necessidades físicas das pessoas. Então, nesse aspecto, também a nossa oferta, o nosso dízimo na igreja, também serve a outras pessoas. Pessoas da igreja e também pessoas de fora da igreja, porque a gente não vai contribuir de maneira limitada, só olhando para nós, porque Jesus disse que as nossas obras têm que brilhar também diante dos homens, do mundo, para que eles vejam que há um povo na terra que ama, que se preocupa com o seu semelhante, e assim vão dar glórias a Deus por causa disso. 1 Coríntios 10:33, como também eu em tudo agrado a todos, Paulo falando, Paulo apóstolo, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Amém? Então repita comigo assim: eu vou com alegria consagrar a Deus minha oferta na minha comunidade de fé, porque muitos serão beneficiados. Amém? Segundo, uma recompensa individual também. Nós falamos ainda há pouco dessa recompensa coletiva, em que muitos são abençoados, mas só que quando eu contribuo, eu também serei abençoado. Eu sou abençoado individualmente quando consagro e oferto parte do meu salário na igreja local. Qualquer um que oferta espontaneamente, alegremente e com consciência da importância do crescimento da igreja local ou do evangelho, que oferta não debaixo de opressão ou falsas promessas, esse que oferta com alegria, com generosidade, vai receber também para a sua vida as bênçãos da parte de Deus, a recompensa da parte de Deus. Em 1 Coríntios 3:6-9 diz assim, Paulo apóstolo escrevendo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem quem planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então veja, qualquer pessoa que participa do crescimento da igreja local, diretamente ou indiretamente. Diretamente é a pessoa ali na frente, fazendo, pregando, visitando, orando, intercedendo. Indiretamente é através das suas ofertas.
Então qualquer um que colabora com a obra de Deus receberá com certeza de Deus recompensa ou galardão. A nossa fé de estarmos investindo no crescimento da obra de Deus, a nossa fé vai ser recompensada por Deus. Nós vamos receber galardão da parte de Deus. Nós cremos nisso. Não será em vão tudo que fizermos para o crescimento da palavra de Deus em nossa cidade e pelas nações. A construção de uma igreja local missional se faz através dos anos, pela cooperação de cada membro, que bem ajustado nela, através da consagração a Deus de seus dons e talentos, faz o seu aumento, faz o seu crescimento. Além de sua oração, seu serviço, seu cântico, sua pregação, seu ensino, sua oferta consagrada, também coopera com o crescimento do reino de Deus na terra, através da igreja local. Você pode dizer amém? Terceiro, a recompensa e a motivação de ofertar de seu coração é equivalente à sua sinceridade e generosidade. 2 Coríntios 9, 6, 8 diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua, segundo propor no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Sobre a recompensa de Deus para nós, ela se dará aqui e agora, e para ali e além na eternidade. Ela se dá agora e depois na eternidade. Você pode crer, você pode dizer amém? Vejamos primeiro para agora. Cada um contribua segundo propor no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, ou por obrigação. Porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Ele é poderoso para fazer abundar toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Quando ofertamos, queridos, essa promessa de Deus é para o suprimento hoje. Filipenses 4,19. O dar nos faz participar da natureza generosa de Deus, que não tem falta de nada, e com seu poder que sustenta toda a vida, abre portas divinas de provisão para que possamos continuar ajudando pessoas na direção de Deus. Eles verão Deus em nós e serão atraídas ao seu grande amor. Por exemplo, no Nepal, a Missão Cristã Mundial tirou as meninas das garras da prostituição e as conduziam a um abrigo e a um plano educacional. Elas foram acolhidas. Depois de algum tempo, ali, sendo ajudadas, amadas, uma daquelas meninas chegou para as mulheres que lideravam o projeto e disseram: queremos o Deus dos cristãos, porque Ele é bom. Então, as boas obras, através daquilo que podemos fazer, inclusive com nossas ofertas, vão declarar às pessoas necessitadas que Deus é bom. Então, veja só, a alegria de contribuir e de ver a gratidão e a fé nascendo nos corações quando ofertamos. É algo que nós recebemos como conforto e consolo de Deus ao nosso coração quando contribuímos, quando ofertamos. E o Senhor vai suprir para que a gente possa continuar fazendo a sua vontade, a sua obra. Na eternidade, segundo aspecto pessoal de bênçãos que recebemos. Porque nada que fizermos para Deus é em vão. Segundo 1 Coríntios 15, 58. Primeiro vamos ser transformados de glória em glória.
Através da fé, a nossa vida ela é transformada. Quando nós em fé ofertamos e contribuímos, nós estamos sendo transformados. Nós estamos parecendo um pouco mais com Jesus em sua grande generosidade e graça. Quanto mais crescemos em fé, mais crescemos a imagem e a semelhança de Jesus. E quando nós chegarmos na eternidade, essa transformação ela vai voar, ela vai ser mais rápida. Seremos ainda mais transformados à imagem e à semelhança de Jesus, conforme 1 João 3:2. Segundo, se nós formos fiéis, se nós servirmos ao reino de Deus, o Senhor vai nos dar autoridade. A Bíblia diz que os servos de Cristo vão julgar o mundo, vão julgar até mesmo os anjos. Então, receberemos essa autoridade com a nossa fidelidade, com a nossa firmeza, com a nossa generosidade de servir ao Senhor e à sua obra. Então isso é maravilhoso. Então pense bem, os poderosos da terra, presidentes, reis, milionários, o menor servo de Deus que for fiel vai se levantar e vai poder julgá-los no dia do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, como é que você pode fazer para consagrar o seu salário a Deus? Então, proponha uma contribuição mensal. Proponha no seu coração uma contribuição mensal. Por quê? Porque consagração é ser dedicado ou separado para o uso de Deus. Então você vai separar uma contribuição generosa, voluntária, para ser usado diretamente na obra de Deus. E o restante, que você vai ficar para você, você faz o que você quiser? Não. Também vai ser usado para a glória de Deus, mas não diretamente para a pregação. Você vai usar o restante para a glória de Deus, pensando no seu sustento, da sua casa e da sua família. 2 Coríntios 7:8, aliás, 2 Coríntios 9:7a, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Abraão, Jacó e toda a nação de Israel dava quanto? Nós temos os testemunhos bíblicos que eles eram dizimistas, que eles ofertavam, entregavam de forma primicial, né? Eles davam ofertas como primícias, separavam primeiro para Deus, em muitas situações. Principalmente, Moisés trouxe a lei e implementou a oferta de primícias. O principal mandamento é ama a Deus sobre todas as coisas. Honra a Deus, né? Lá em Provérbios 3:9. Honra a Deus com a tua renda. Então honrar é dar um lugar especial, é dar um primeiro lugar. A quem você mais honra é quem você coloca em primeiro lugar na sua vida. Então dessa forma deve ser a nossa disposição de consagrar a Deus o nosso salário. Então você pode propor ser um dizimista. Se você não propor ser um dizimista, você pode propor ser um ofertante com uma quantia mensal. Você tem a liberdade de contribuir conforme você propor no seu coração, de forma alegre, de forma espontânea. Então você pode propor contribuir até com menos do que eu disse. Que tal? Você se alegra com isso? Você tem essa liberdade. Mas também você pode propor ofertar mais do que o dízimo. Você também se alegra com isso? É generosidade, é espontaneidade. Então o Novo Testamento, eu entendo que não fixa algo determinante, e que se você não fizer, você vai ser chamado de ladrão, infiel. Não. O Novo Testamento fala de pessoas generosas, pessoas com o coração agradecido, pessoas que têm fé, que acreditam na pregação do Evangelho. Então, nessa perspectiva, é que eu e você devemos
contribuir para a obra de Deus. Para consagrar seu salário a Deus, você precisa doar uma parte dele para a obra do Evangelho. Isso é certo. Com que motivação? Volto a dizer, não com tristeza, por obrigação, obrigado ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria, segundo Coríntios 9, 7b. Eu particularmente, eu conservo essa tradição, né, evangélica de ser dizimista, como minha mãe o foi, e meu propósito é entregar o meu dízimo mensal. E muitos irmãos têm entregue a oferta dessa forma. E é através dessas ofertas de propósito que a obra de Deus é sustentada. Então, eu convido você, eu encorajo você a ser um ofertante dessa maneira. Um ofertante com propósito mensal. Porque são essas ofertas que a gente planeja a obra, planeja os investimentos, o quanto pode ser o orçamento de um ministério, é justamente por causa dessas obras, dessas ofertas. Então, seja alguém que oferte com propósito. Então, doe como primícias de uma colheita mensal. Então, você normalmente contabiliza seu salário, seu ganho no mês. Então, que também a sua doação ela seja mensal. Se você ganha por quinzena, que seja quinzenal. Se você ganha por dia, que seja diário. Porque é um propósito, é uma consagração do que você ganha. Então, se você consagrar a primeira parte da sua oferta, do que você ganha do seu salário, o que vai acontecer? O restante vai ser abençoado, porque quando consagra as raízes, o restante também é consagrado. Romanos 11:6. O restante também é santificado. Então, a oferta que você dá como primícias santifica tudo que você vai ganhar, tudo que você vai fazer. O início, o começo, o restante, se você consagra o início, o começo, o restante também vai ser consagrado e abençoado ao Senhor. Consagrando a primeira parte, o restante será santificado ou abençoado automaticamente. Ou seja, o seu salário está debaixo do governo, do domínio do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro, ao ofertar como primícia do seu salário, demonstramos na prática que Deus é o número 1 em nossa vida. Que nós amamos a Deus sobre todas as coisas. E tudo que temos é para a glória de Deus. Então, tanto o Velho Testamento, o Novo Testamento repete, nós somos guiados pela palavra, ordenados pela palavra, amarmos a Deus sobre todas as coisas, é colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Mateus 6:33. A maneira que ofertamos demonstrará a nossa consagração a Deus, se Ele é o primeiro lugar em nossas vidas ou não. Pense nisso. Quero te dar alguns conselhos úteis. Não queira administrar o seu dízimo ou a sua oferta de propósito. Quem administra esse tipo de oferta é a liderança da igreja, juntamente com a tesouraria, a diretoria da igreja, da congregação. Então, não dê dízimos também para profetas, né, que passam por aí na igreja, em algum lugar, evangelistas, itinerantes, não dê seu dízimo para orfanatos, asilos, ou qualquer outra instituição. Essa oferta, essa contribuição com propósito é para o crescimento, sustento e a expansão da igreja, da pregação da palavra na cidade e em outras nações. Então você não deve ofertar para os pobres, contribuir por necessitados, abençoar os órfãos, asilos. Não, você deve também contribuir generosamente para todas essas necessidades da sociedade, todas essas pessoas que precisam de colaboração, todas essas instituições que também trabalham para o bem das pessoas.
Então, seja organizado nas suas finanças. Uma segunda dica. Controle as suas entradas e suas saídas financeiras. Sejam elas poucas, sejam elas muitas. Só assim você conseguirá ser fiel no seu propósito, ter constância nessa área em sua vida. Não só para contribuir, mas para você realizar grandes projetos. Terceiro, se Deus é prioridade, entregue o seu dízimo ou a sua oferta com propósito como primícias. Então, antes de qualquer coisa, adore a Deus com a sua contribuição, antes de pagar qualquer conta. Então, administre bem as suas finanças. E quarto conselho, toda oferta de propósito deve ser trazida à igreja onde você congrega, onde você é cuidado espiritualmente, onde você é alimentado espiritualmente, onde você tem uma vida comunitária. Entregar o dízimo ou equivalente em outra igreja é como um homem casado que dá o dinheiro para outra mulher que não é a sua esposa. Então isso é prostituição espiritual. Então não entre nesse tipo de confusão. Seja claro nessa visão de ofertar e de contribuir. Seja sábio também, em nome do Senhor Jesus. Então declare comigo, encerrando essa palavra, declare comigo assim: eu reafirmo meu compromisso em contribuir com dízimos, oferta de propósitos na minha igreja para o seu sustento, para o seu crescimento, e eu farei isso com gratidão, fé e alegria. Amém. Quero te dar uma tarefa para você ler aí, onde você estiver, no momento que seja possível, 2 Coríntios 9, 6. Deus te abençoe em nome de Jesus e supra todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém.